vamos falar um pouquinho como o excesso ou a falta de produtos impactam no gerenciamento por categoria. Porque você foi lá, idealizou, né, pensou na gôndola, mas aí o shopper foi lá e não encontrou o produto. Né? Como é que isso impacta? Na verdade, a ruptura e superestoque é algo muito comum e real no varejo, e é tão incrível que a grande maioria, por falta de gestão, acredita que a ruptura está lá na casa dos 8%, quando não menos. E quando você vai lá no cadastro, rever a estrutura mercadológica, ressegmentar a categoria, ele percebe que tem segmentos que são relevantes ao cliente e que ele nem tem introduzido, porque ele nem conhecia que aquilo era relevante. Então, ter excesso ou ruptura, ambos são danosos, porque o excesso faz com que você dificulte também o processo de compra e de decisão do cliente e, ao mesmo tempo, é um custo para você, varejista. Então, você perde por ineficiência na gestão do estoque e isso gera comprometimento até, muitas vezes, do caixa. E a ruptura, ela também é danosa porque é a hora que o cliente vai buscar um determinado produto e não encontra, ou pela desorganização, ou porque realmente o produto não está ali na gôndola, isso gera insatisfação, pode fazer, dependendo da categoria, inclusive, que ele abandone a compra e vá buscar em outro lugar, e aí você perde duas vezes, você perde vendas, mas também pode perder o cliente, que é muito mais difícil ainda para você reconquistá-lo. Então, é uma questão crítica. Posso te dizer que em boa parte dos varejos que nós já executamos processos de GC, o mais desafiador e o que eles mais ficam alucinados é o quanto a gente descobre de rupturas e super estoque ao mesmo tempo. Então, muita coisa e um estoque volumoso de itens não tão relevantes, ocupando espaço de coisas relevantes e aqueles itens relevantes em rupturas de 40%, 50%, 60%, às vezes 70%. Que eles estimavam estar em 8%. Exatamente. Então, eu vejo o gerenciamento por categoria, inclusive, como uma ferramenta extremamente relevante para justamente identificar esses gargalos na gestão do estoque, seja super estoque e ruptura. E as causas da ruptura são várias. E começa no cadastro, por incrível que pareça, porque se você não tem uma segmentação adequada, o seu comprador nem consegue avaliar de verdade, dentro dos segmentos, quais são os itens que ele tem, qual que é o volume, qual que é o giro, etc e tal. Eu estava até recente num cliente, numa indústria de produtos congelados, e nós estávamos falando eventualmente de lasanha. Ele, poxa, tem tanta ruptura, por que será? O varejo não cuida direito. Na verdade, o que acontece? Quando você vai entender a dinâmica do varejo, ele olha lasanha da marca X. Ele não olha bolonhesa, peito de peru, brócolis com requeijão e aí vai. Então, o que acontece? Quando a indústria tenta empurrar o mix completo, sem identificar se aquilo é relevante ao shopper daquele canal e qual é a proporção adequada de cada um, o varejista, o comprador, ele compra lasanha da marca X. E no estoque dele, ele está vendo que tem lá um punhado, um volume grande de lasanha. Independente de que bolonhesa, que é 80% do volume, não tem nada, e todos os outros segmentos têm um super estoque, porque ele não vê segmentação de sabor. Então, eu acho que o grande desafio hoje é a própria indústria também, em parceria com o varejo, rever e ajudá-lo nas análises de categoria, de segmentos, etc. E sair daquela ideia de o mix completo para o mix inteligente, que é o que a gente vem apregoando. E que, de novo, isso entra num processo de gerenciamento de categoria. Não é só limpando o que tem hoje que vai resolver, porque é uma questão cultural e falta de processo analítico. Então, eu digo que tudo é uma somatória de variáveis, né? Mas que no fim a gente sempre acaba voltando lá ao cadastro. Então, se a gente não tiver realmente um cadastro que nos permita fazer todas essas avaliações, segmentar as categorias naquilo que é relevante para o shopper, em sabores, versões, fragrâncias, dependendo da categoria, subsegmentos, enfim, eu não consigo sequer avaliar se eu tenho realmente super estoque e ruptura e bloqueio. E a indústria, por outro lado, às vezes não consegue introduzir e ampliar o volume de bolonhesa, por exemplo, porque se eu tenho super estoque, o meu sistema, inclusive, nem permite que eu faça mais compra de lasanha, porque eu tenho lasanha. E aí eu não tenho a relevante, mas eu tenho uma série de produtos ali que acaba, às vezes, até vencendo, aí a indústria tem que retirar, aí tem a devolução, e
fica totalmente improdutivo a cadeia como um todo, né?